pouco da minha trajetória. Eu sou nascido aí em Paraguaçu Paulista, nasci em 1979, sou do dia 3 de junho de 1979, então, portanto, há uma semana eu completei 41 anos de idade. E eu estudei no Colégio Grupão, que hoje é uma escola municipal, que é o Colégio Coronel Antônio Nogueira. Eu fiz ali a primeira série, foi ali que eu fui alfabetizado. Antes eu estudei no Dona Cota, na educação infantil, ali na EMEI. E na época de adolescente, quando eu terminei o ensino fundamental, a oitava série, não tinha o nono ano, eu fui para o SENE, onde eu fiz ali o primeiro e o segundo colegial, o hoje atual ensino médio. Na época estava começando a ser chamado de ensino médio, mas tradicionalmente todo mundo falava colegial. Então me formei ali em 96. Logo depois eu prestei vestibular, em 96 eu prestei vestibular para comunicação social e jornalismo. Então eu vim fazer faculdade aqui em Marília. Eu optei, até me perguntaram outro dia, por que eu optei pelo Unimar. Na época tinha o curso de comunicação social, habilitação em jornalismo. Hoje não tem mais o curso, tem só habilitação em publicidade e propaganda, mas eu optei pela proximidade, né? Então eu não teria condições financeiras para me mudar de Paraguaçu, me manter. Havia o curso de comunicação social e jornalismo em Bauru, havia em Campinas, em São Paulo, até em outros estados. Só que para mim a proximidade era aqui em Marília. Então isso me permitiu eu trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então eu fiz essa vida durante os 4 anos da minha faculdade. Eu tive essa disposição de estar trabalhando durante o dia e à noite estar cursando a faculdade. Então eu fiz os dois primeiros anos de jornalismo, eu morava ainda em Paraguaçu, depois eu morei em Assis, e os 2 últimos anos eu já estava aqui em Marília, e eu já estava morando aqui, e aqui eu continuei. Eu sempre trabalhei na área. Eu trabalho desde os 15, 16 anos em comunicação com a imprensa, fui repórter. Então eu trabalhava nas redações e fazia faculdade. Me formei em 2000 e aí eu iniciei um trabalho de, 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 de cobertura jornalística, que eu sempre fui, passando por várias editorias. Eu comecei na editoria de polícia. Depois eu fui passando para outras editorias, fiz política e, paralelamente ao trabalho nas redações, eu também desenvolvi o trabalho de assessor de imprensa. Passaram os anos, eu comecei o trabalho como assessor de imprensa da Câmara Municipal de Marília, onde eu me encontro até hoje. Eu já estou aqui desde 2015, é o terceiro presidente da Câmara que eu assessoro. E nesse meio de tempo eu também participei de algumas campanhas políticas, desenvolvendo a comunicação corporativa para as campanhas, né? Que é um trabalho permanente, não só naquele período das eleições, quando você vai para a linha de frente pedir voto, mas tem todo um trabalho antes de comunicação, de planejamento de imagem, e essa é uma das funções que um jornalista focado em comunicação corporativa faz. Eu entendo que a educação é a principal ferramenta para a transformação do mundo. A educação ela te disciplina, a educação ela te dá horizonte, a educação te ensina, a educação te traz qualidade de vida. Então eu vejo a educação como um instrumento para o amanhã. Não adianta a gente ter só dinheiro, não adianta a gente ter só ser focado na vida de entretenimento, de lazer, de descontração, sem que a gente tenha a educação para que possamos ajudar o próximo. Então eu compactuo desse princípio, né, de que você ao se educar, você também pode servir, e sem esquecer a espiritualidade, né? Também é uma forma de você encontrar Deus através da educação. Eu não desassocio uma coisa de outra, eu acho que tudo está interligado, e Deus ele usa a educação para que nós possamos evoluir também. Eu costumo dizer que se você não fazer aquilo que gosta, você vai estar padecendo diariamente. Então procure fazer aquilo que você gosta. Procure fazer uma faculdade que você se identifica, com valores que você traz dentro de você.
voltando um pouco sobre a minha formação, eu sempre fui uma pessoa, sempre fui um menino que olhava para o outro, para o próximo, para uma pessoa em dificuldade e queria ajudar. Eu sempre trazia isso dentro de mim. Até no tempo que eu comentei, que eu fiz teatro com a professora Adriana, eu queria sempre fazer comédia, porque eu queria que as pessoas rissem. Porque ao rir, as pessoas se descontraíam e ficavam bem. Então era uma forma que eu, naquele momento que eu tinha encontrado, de fazer o bem ao próximo. Ou seja, fazendo peças hilariantes ou peças engraçadas que fossem necessárias aí para que as pessoas pudessem ter um momento de descontração, esquecesse dos seus problemas através ali daquela peça. Foi assim que a gente fez essa peça que nós contracenamos e também outras peças aí, que sempre teve um clima de muita alegria, de muita amizade, e a gente conseguia levar isso para os palcos, né? Essa amizade que tinha entre a gente era tudo novo ali, tudo adolescente, aquela vida efervescendo, então aquele movimento cultural fez muito bem para a gente. E até hoje a cultura, né, é uma forma que a gente também tem de ter uma educação permanente. Eu nunca deixei de estudar, de parar de estudar. Eu mesmo quando me formei em 2000, logo depois eu fui fazer um curso de espanhol e aprendi a falar espanhol, a escrever, a falar, a ouvir. Depois eu fiz alguns cursos de inglês, assim, para poder ter umas instruções um pouco mais aprimoradas. Fiz alguns cursos também em outra área, aí, na parte de comunicação digital. E comecei até uma pós-graduação, mas eu acabei não concluindo por conta dos meus horários de trabalho. Eu tenho um horário de trabalho muito extensivo, assim. Eu começo logo cedo e agora é 10 para as 9, eu já encerrei. Mas até agora há pouco eu estava trabalhando, é um ritmo puxado. Nós, inclusive, temos um desempenho aqui na nossa equipe, que nós temos que fazer relatório diário, e eu acho isso perfeito, porque você consegue sintetizar o que você fez durante o dia. Então, a gente está fazendo, então, antes de terminar meu trabalho, eu faço o relatório. Mas da hora que eu acordei até agora, eu tive que estudar muita coisa, ler muita coisa, então a leitura é a base dessa formação. A professora Adriana pede para eu responder algumas perguntas, tá? Que eu queria até te colocar aqui. Bom, como sua formação interferiu na minha vida? É isso que eu falei. A minha formação, eu busquei uma formação, Adriana, que eu me identificasse. Então, quando eu era criança aí em Paraguaçu Paulista, eu ia muito na Fonte Luminosa, meus pais nos levavam ali. E eu ficava comovido, é uma coisa engraçada, quando eu via senhoras de idade, senhorzinho, aqueles idosos, assim, aquilo me deixava triste, eu não sei porquê, me mexia. Eu ficava querendo fazer alguma coisa por eles, né? Então, de repente, foi passando o tempo, quando eu me tornei jornalista, então eu pude fazer o que por essas pessoas que eu tinha uma certa piedade? Podia fazer uma matéria em defesa deles, né? Um senhor que está com dificuldade na sua casa, uma água que cortou, uma luz que não foi ligada. Então, é uma forma que eu busquei a educação, acho que inconscientemente, mas também de forma consciente, a sintetizar o que eu sentia em poder fazer pelo próximo. Então, como que eu faço pelo próximo? Como jornalista, eu posso fazer uma matéria. Como assessor de imprensa, eu posso assessorar um vereador que vai lutar por aquela comunidade, né? Então, a educação sim interferiu dessa forma, onde eu fui buscar a minha formação para poder realizar aquilo que eu tinha dentro do meu coração, né? A outra pergunta da professora Adriana é: acredita que a educação pode transformar? Corretamente, eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. A educação tem o alto poder de transformar. Recentemente eu ouvi uma frase que eu achei assim absurda. Eu acho que essa frase tem que ser banida. Infelizmente, foi falado por uma pessoa que ocupa um cargo altíssimo no Brasil. O povo armado não é um povo dominado. O povo armado com a educação que não é dominado. Se arma um povo, e não foi eu que falei isso, foi Nelson Mandela, com educação. A educação é a principal arma para um povo. Um povo educado não é dominado. Um povo educado, ele não precisa de um revólver, ele precisa de uma constituição que ele vai entender. Um povo educado, ele vai pegar a lei orgânica da cidade, vai ler item por item, vai ver o que aquele município tem que fazer por ele. E vai cobrar de quem representa ele. Vai cobrar do prefeito, do vice-prefeito, do
vereador, do promotor, do juiz, porque essas autoridades são servidores. O prefeito é o servidor da cidade, o vice-prefeito é o servidor da cidade, o vereador é o servidor da cidade. O público manda no vereador, a população manda, não é o contrário. Tem que prestar conta, tem que fazer o que mostrar o que está fazendo. Olha, fiz isso, fiz aquilo, estou trabalhando, estou lutando. Não tem que ter hora, não tem que ter dia. A população não tem que ter tempo. A população precisa constantemente do trabalho do vereador, constantemente do trabalho do prefeito. Não venha a ser nenhuma desses cargos. Se você quer ter uma vida tranquila, eu acho que todo mundo tem o direito disso, então não venha a ser um cargo público, exercer um cargo de vereador, exercer um cargo de prefeito. Fique na vida pública, na vida privada. Você tem todo o direito. Agora, a partir do momento que você assume um compromisso com a população, você tem que servir a população e servir as leis que estão aí instituídas, né? Então, eu acredito que a educação é a principal base para transformar o mundo. Um conselho para as pessoas que ainda não se encontraram dentro de uma profissão, né? A pergunta. Um conselho para as pessoas que ainda não se encontraram dentro de uma profissão. O conselho que eu dou é assim: faça uma reflexão. Tente experimentar algumas atividades profissionais e faça o teste mesmo. E identifique qual dessas atividades que você se sentiu mais confortável. E aquilo que você viu que saiu natural, essa que é a sua área de trabalho. Então, de repente, se você tem uma certa dificuldade com números, mas gosta de uma determinada área da matemática, identifique qual área é essa que você tem mais facilidade e, se essa for uma opção de trabalho, tente nela. Se você gosta mais de trabalhar de forma criativa, de repente, experimente as áreas que ou você prefere o trabalho mais manual. Se você gosta de trabalhar com o público, então tem várias profissões hoje que você necessita do que nós chamamos de inteligência emocional, saber acolher uma pessoa que está chegando ali. Então existe a área da saúde, existe a área do serviço, a área do comércio. Então experimente, leia muito, aí que você vai poder, lendo vai te abrindo, vai tendo conexão, você vai vendo. Observe também, de repente você tem aí no seu bairro um policial militar, veja como que é ser policial militar, observe ele, né? Mora no seu bairro um pedreiro, né? Veja como ele conduz o trabalho. Ele vai te contar quais casas ele construiu. Dentro do trabalho na construção civil existem existem várias especificações. Existe, por exemplo, o pedreiro azulejista, que ele sabe assentar um azulejo de forma perfeita. Então, dentro das várias atividades profissionais, tem as especializações, né? Eu sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever. Me identifiquei com o jornalismo. Dentro do jornalismo, me identifiquei com o jornalismo literário e com a cobertura política. Então, dentro dessas duas áreas, eu fui chegando em outras áreas. Então, a partir do momento que você se identifica com aquela profissão, busque a especialização e faça aquilo que você goste, né? Sempre buscando aí essa conexão em servir ao próximo, tá? E eu queria então deixar isso como conselho, que vocês experimentem, pense, converse com pessoas que vocês tenham aí afinidade, pessoas mais velhas, e coloque essa dúvida: eu não sei o que eu faço, não sei qual profissão que eu vou seguir. E aí vocês conseguem ter essa clareza. E eu quero deixar aqui um forte abraço para você, viu, professora Adriana? Lembrar que a gente sempre tivemos aí uma história muito legal com a cultura de Paraguaçu Paulista. Eu acho que Paraguaçu precisa de lideranças novas, a cidade tem que se renovar. E eu queria desejar boa sorte para você e dizer que você estou por aqui, a gente está à disposição de todos vocês, viu? Um forte abraço, espero estar ajudando aí com o projeto que vocês estão desenvolvendo.